começou, antes de tudo, éramos compositores. Antes até de aprender a tocar. A gente compunha já desde antes. Eu e o Ferreira, a gente começou a tocar juntos, que a gente compunha, eu compunha minhas músicas, ele dele, a gente se juntou, foi fazer umas músicas, juntou com outros caras. No primeiro dia assim, que a gente se conheceu na escola, a gente já foi pro bar fazer música. Aí quando saiu, começou o Beijo à Força, que era um trio, era um quarteto, na verdade, que o Sérgio Villa-Lobos, que é um letrista, junto com o Marcos Prado, que o Sérgio Villa-Lobos é um cara que foi embora, porque ele foi o nosso amigo que ficou rico. Porque o único que ele passou num concurso do Banco do Brasil quando tinha 20 anos de idade e picou a mula de Curitiba, mas sempre continuou sendo poeta. Ele é poeta até hoje. O Sérgio Villa-Lobos é um cara muito punk. Até hoje é um cara que ele tem uma vertente pro punk rock maior que a nossa, eu acho. Ele tem. É uma inspiração, assim, uma veia que ele carrega até hoje. Assim. E foi um dos caras responsáveis, o cara que deu o nome pro Beijo à Força, o Sérgio Villa-Lobos. E é um cara extremamente anarquista no seu criar poético, assim, ele tem Talvez por ser um bancário, né? Porque o cara é bancário, então ele tem que ter extravasar muito mais. Que, pô, eu sou músico, sempre fui, há 30 anos, então assim, a gente não tem esse bloqueio que talvez o Sérgio tenha, né? A gente, quando virou quarteto, a gente começou a tocar, o nosso primeiro show aqui em Curitiba foi, aonde foi na Batom, depois do show com os punks. No Operário. No Operário? A gente tocou com Coqueluche na Batom, que era uma banda de rockabilly, tocamos com Legião Urbana na Fábrica em 83. A gente, quando virou punk aqui, um monte de punk eu via as músicas de 78, o Clash, que não sei o que lá. E tinha já um pedaço do punk ouvindo o Punk's Not Dead, que era do Exploited, de Charge, as bandas hardcore pra frente, né? Na verdade, sim, eu gostava de algumas bandas hardcore, mas o que a gente ouvia mesmo eram as bandas de 78 e 80. Tinha Clash, que era meio pop já. Mais radicais, assim, que eram as coisas mais barulhentas mesmo, mais as guitarras mais de som de barbeador, assim mesmo. Que basicamente, o pessoal que influenciava o Olho Seco, que pra gente era referência, Olho Seco, e eventualmente uma outra banda. Mas que a gente tocou 200 vezes depois também, né? E Tuverca Cadet. Daí os ingleses muita banda da Finlândia, que não eram assim já tão radicais assim, né? Apesar do Pride Existence, a banda é quase nazista, né? Steve Little Fingers. Steve Little Fingers é 78 também, né? A gente tinha uma... Era o que nos influenciava. E acima de tudo o Clash, né? Que foi uma banda que foi uma referência mais do que Sex Pistols, mais do que qualquer outra banda na época pra gente. Do Clash, exatamente. Na verdade, o Beijo à Força, quando surgiu, foi assim um expoente de modernidade musical curitibana, assim, era a novidade. Era uma brisa de modernidade, de outros cantos, e que a gente já tinha assimilado aquilo naturalmente, né? A New Wave, o punk rock, e a gente fazia uma fusão disso. Começamos mais radicais mesmo, como uma banda punk. Tocando samba, porque a gente sempre tocou samba nos nossos shows. Na cara dura. Inclusive os caras do Inocentes aprenderam samba com a gente, porque pô, a gente tinha a mania de ir pro boteco e pegar as músicas do Olho Seco e ficar cantando samba. Aquela, já não posso mais andar pelas ruas de São Paulo. Ficava cantando música dos caras em ritmo de samba, né? Que era diversão pra gente isso, né? Toda a história bacana do punk, o legado pra gente, foi que começamos a produzir nossos próprios shows, fizemos o primeiro show do Beijo à Força, que foi produzido por nós. Com banda com o Inocentes de São Paulo e outras coisas. Trouxemos banda de fora, pô, foi uma coisa assim, do it yourself total. Conseguimos um espaço bom, pô, primeiro show, a gente nunca parou de fazer samba, a gente sempre tocou samba, a gente sempre teve uma ligação. A gente nunca foi ortodoxo nessa coisa de ser punk. A gente sempre sacaneou os punk que eram ortodoxos, assim, sabe? Como sacaneando tudo, jazz, a gente era mais anarquista do que punk. Exatamente. Mas uma coisa que era legal é que a gente lia jornal, a gente tinha emprego, fazíamos faculdade, entendeu? Então nunca deixamos o movimento, a ortodoxia nos doutrinar e tapar a nossa visão. Ninguém, o Marcos Prado, nem ninguém, assim, então, o Marcos Prado, por exemplo, tem essa aula de poeta maldito, ele nunca, o punk nunca cesseou a jogada da gente ser outras coisas dentro do, sabe? O punk era só
um jeito da gente dizer que a gente não era da turma dos cabeludos, dos livres da época, que era assim, era uma dicotomia muito forte, porque existia assim, os cabeludos e a turma da antiga, né? Os caras que vieram dos anos 70, e a gente que era os caras do começo dos anos 80, que a gente não queria saber de Rolling Stones, aquelas coisas. Então assim, a ligação era mais essa mesmo com o punk, né? Outra coisa bacana do punk que nos proporcionou foi como a gente escrevia, a gente se correspondia com outros punks, né? E a gente conseguia acesso a um material produzido na Europa que era totalmente underground e tal, completamente fora da mídia, que mandavam pra gente, a gente conseguia fita cassete da Finlândia. Eu viajava para comprar disco. Tinha essa coisa. Cada vez que a gente tinha oportunidade, a gente ia para São Paulo, que era quem importava os discos lá no Augusto. E às vezes a gente não ia nem para comprar, que não tinha grana, mas a gente ia lá só para escutar, para ver as capas, ler os encargos. Que era nosso amigo, trabalhava no bloco, a gente catava os discos. A gente tinha a possibilidade de pedir para colocar lá, o cara, a gente ouvia o que a gente queria. Isso foi importante pra gente. A coisa que hoje a facilidade descomunal. Aquela época ainda existia o tal dos 2 anos de defasagem do Brasil. Porque a gente brigava com os comunistas na faculdade. Eu, o Sérgio e o Renato, que estudavam na reitoria ali, a gente ficava discutindo os comunas. Porque assim, como estava no meio da ditadura, os comunas eram o up-to-date dos caras que lutavam contra a ditadura. E a gente estava se cagando para os comunistas. A gente queria que tanto os militares se fudessem, quanto os comunistas também se fudessem. Porque a gente não estava muito ligado naquela coisa ortodoxa do marxismo mesmo, de ser proletário, dentro os paulistas eram assim. E muito menos com a direita militarista, que era babaquese. Não tinha como você se aproximar não tinha, né? Apesar que naquela época a coisa estava começando a distender já estava desgastado o modelo militarista. Eu lembro do Pedro, tinha um Pedro stalinista lá que falava pra gente assim: quando a gente tomar o poder, vocês vão ser fuzilados. A gente ficava dando risada. Eu falei, tá bom. Deve ter descolado um empregão com o Lula. É isso aí. Nós viramos punks, todo mundo. Mas a gente sempre foi uns punks de Araque, na verdade, né? Porque a gente era mais anarquista do que punk. E na verdade, assim, toda a estética punk que a gente, o fato da gente se dizer punk é porque a gente, na verdade, se apropriou para fazer música, porque mais importante que o punk para nós era a música. Uma coisa importante também, a gente começou, eu não sei onde eu li alguma coisa sobre o Diógenes dos Cínicos, né? E daí a gente começou a se aprofundar no cinismo da coisa. Foi uma coisa que marcou bastante, uma característica bem forte da gente. Não que a gente passou a ser mais cínico depois disso, mas é uma coisa que a gente descobriu que existia. Era um embasamento teórico. Era um embasamento teórico para o que a gente já tinha. E era o cinismo nas letras, na banda, né? E na atitude toda dos punks daqui, da nossa geração, turma, né? Da nossa turma, era isso, era um cinismo e era uma capacidade de sacanear todo mundo. Porque a gente, antes de sacanear, a gente se informava sobre isso. A gente nunca teve nunca foi segmentar e falar assim, a gente não conversa com o cabeludo. Sempre tivemos amigos cabeludos, amigo boy, amigo não sei o que. Nunca teve muito. Então a gente frequentou todas as turmas, a gente frequentava o código, ia no SOS, bad boy. Nessa época, inclusive, o nosso bar favorito, onde a gente ia beber, era o bar dos boys lá, que a gente era bem recebido. A gente saía do Rio e ia pra lá, a gente sempre amigo dos playboys. Era onde tinha as meninas mais bonitas. Assim, esse negócio de ser punk, você tá se fazendo com a gente era a gente tava na moda, de certa forma. Então, a gente gostava disso. A gente nem namorava as garotas punk, a gente tinha namoradas fora do movimento. Eventualmente tinha umas namoradas, mas assim... eventualmente, né? Eventualmente. E como a gente era popstar, e não existia AIDS, tinha possibilidade de sair. A revolução sexual ainda estava em voga. E circulávamos entre outras tribos com total desenvoltura. Com galhardia e desenvoltura.